Vocês estão numa expectativa, não estão? Imaginem como eu estou. Queria agradecer em primeiro lugar a Deus pelo privilégio de voltar a esta colina sagrada. 1980, a Mari e eu chegávamos aqui. Nós esperávamos o nosso primeiro filho, Neumuel Júnior, que está aqui. Hoje um advogado abençoado, casado com a Paulinha, engenheira ambiental. Obrigado porque vocês servem a Jesus. Isso me enche de alegria. Eles frequentam a Igreja Central de Campinas. Cantam no coral e tocam na orquestra. Quando dá tempo, meu filho até prega. Vai concorrer com o pai. Depois Deus nos deu a Ana Bárbara, que também está aqui. Casada com Marco Júnior. A Ana é formada, pós-graduada, é gerente de recursos humanos da nossa rede Novo Tempo. Eu sou esposo web designer e administrador. Vocês também me enchem de prazer, viu? Queria mandar um beijo para a Rebeca, nessa câmera aqui. Rebeca, aí em Oshawa, no Canadá. Você é demais, minha psicóloga preferida. E ao seu esposo Douglas, pastor, que está hoje nas Filipinas. E eu sei que você está vendo agora, Douglas. Você, o pastor Bill, Evaldo e mais uns 20 e tantos médicos que vocês levaram aí para o evangelismo. Eu vou desafiar vocês. Aqui nas cercanias da colina, vocês podem fazer o que estão fazendo nas Filipinas em 2013. Que tal? Obrigado porque vocês dois, Rebeca e Douglas, pastor Douglas, vocês também me enchem de alegria. Marinha, 33 anos de casamento. Você é uma inspiração para mim. E eu louvo a Deus por você. Ivoneu, só para vocês saberem, ele mora comigo há mais de 30 anos. E dá certo. É o pai dela, mas é mais meu pai. É um conselheiro, um homem de muita sabedoria. Vamos orar. Querido Deus, hoje de manhã, nós estamos tendo sensações incríveis. Tua presença está aqui para abençoar o rebanho. E eu quero te pedir humildemente que eu seja apenas o teu instrumento, nada mais. Pai querido, que a tua palavra brilhe poderosamente agora. E que seja um alimento saudável para todos nós. Quero uma bênção para as criancinhas, para os jovens, moços e moças, para os irmãos, para as irmãs, e também para aqueles nossos irmãos que já têm bastante experiência, bastante história. Que todos, incluindo aqueles que nos acompanham pela internet, que todos recebamos as tuas bênçãos agora, meu Deus, em nome de Jesus, amém. Amém. Pense num pentagrama. Os músicos sabem muito bem o que é isso. Algumas notas ficam em cima das linhas. Outras notas ficam entre as linhas. Se elas forem do mesmo formato, com a mesma intensidade, dentro de um mesmo compasso, elas têm o mesmo valor, estando na linha ou fora da linha. Bem-vindos, Paulinha e Philip, os meus amigos canadenses que estão lá em casa esses dias. Bem-vindo à igreja do NASP Campus São Paulo, tá bom? Sua mãe que deve estar assistindo, seu pai, sua mãe que devem estar assistindo, Philip, devem estar vendo isso aqui e ouvindo agora, tá bom? As notas, elas são importantes, e dentro do compasso, elas são lidas pelo músico, independente de estarem sobre a linha ou entre as linhas. Na nossa vida,
nós não conseguimos ler as entrelinhas. Nós não vemos as entrelinhas. Exemplo, quando estamos passando por uma crise, por uma dificuldade, por uma situação aflitiva, nós não entendemos. Por vezes a nuvem é tão escura sobre a cabeça e tão densa que a gente não consegue ver o amanhã, não consegue ver nada. Lá na frente, depois que tudo passa, Deus esclarece muitas coisas. Com a bênção de Deus, nós entendemos o que passou, nós compreendemos a direção de Deus, mas na hora em que estamos envolvidos no problema, na dificuldade, nós não conseguimos ver. Deus tem para você e para mim entrelinhas, e esse é o meu assunto, navegando nas entrelinhas de Deus. João capítulo 8 diz assim: Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentado os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Verso 6. Isto diziam eles, tentando-o, para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Você conhece essa história muito bem. Eu paro a leitura aqui, mas eu vou comentar o restante, até o verso número 11. Jesus veio do Monte das Oliveiras. Era madrugada. Provavelmente, ele tenha passado a noite em oração. O texto diz que assentado ele ensinava as pessoas que estavam ali ao seu redor. De repente, ainda de manhã, escribas e fariseus trazem uma mulher apanhada em flagrante adultério. E com uma situação, colocam diante do Senhor a situação e diz: na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. E tu que dizes? O verso 6 é a chave da nossa conversa. Isto diziam eles para terem de que o acusar. O propósito era encontrar uma situação para acusar o Senhor Jesus. Quem era essa mulher? Uma pecadora, como você e eu. Aí você olha para o pastor assim e fala: é um santo. Não é. Bom só existe um, disse o Senhor Jesus, é o meu Pai, aquele que está no céu. Todos somos pecadores, e eu dependo da graça de Deus para a salvação, tanto quanto você, tanto quanto qualquer pessoa. Não somos diferentes, nós estamos caminhando na mesma direção, no mesmo barco. Neste aspecto nós somos iguais, dependentes da graça de Deus. Os olhos dela estão faiscando de ódio, os lábios estão tremendo de vergonha, e o coração está disparado de medo. E eles, quem são? Os escribas e fariseus. São os doutores da lei, são adeptos de um segmento religioso muito radical. Eles trazem a mulher para Jesus. Na lei, Moisés mandou que as mulheres fossem apedrejadas, está certo. No verso 6, a Bíblia diz que eles estavam colocando Jesus numa situação. Vamos pensar um pouquinho aqui. Se Jesus tivesse mandado matar a mulher, olha a situação na cabeça dos escribas e fariseus. Eles diriam assim: mas ele não veio aqui, ele não disse que veio aqui buscar e salvar o perdido, como é que está mandando matar? Outra coisa, ele não pode mandar matar, porque quem tem que mandar matar é Roma. É o governo romano que manda matar. Se Jesus dissesse: não matem a mulher, eles diriam assim:
Estão vendo como ele está transgredindo a lei, a nossa lei? E ele diz que veio aqui para cumprir, não veio para mudar. É um mentiroso. Na cabeça dos escribas e fariseus, de todo jeito, Jesus estava, como se diz em algum lugar por aí, numa saia justa. Uma dificuldade. E quando a gente tem uma grande dificuldade, às vezes a gente precisa de ajuda dos profissionais. Aqui nós temos diversos, muito competentes, e eu me sinto honrado de pastorear vocês todos, não só pelos títulos, mas pelas pessoas que vocês representam, e alguns não têm títulos nenhum, mas são pessoas muito importantes para Deus e para mim. Se ele mandasse matar, teria um problema. Se dissesse que não deveria matar, teria um problema. Isso na cabeça dos escribas e fariseus. Por quê? Porque eles não conheciam as entrelinhas de Deus. Há 3 níveis de pessoas com relação ao conhecimento de Deus e da palavra de Deus. O primeiro nível são as pessoas que pegam a palavra de Deus, conseguem entender alguma coisa ou às vezes não entendem nada. É um nível básico. Há um segundo nível, já é melhor. As pessoas entendem a palavra de Deus. Entendem tanto que conseguem explicar até algumas profecias, como as 2.300 tardes e manhãs de Daniel 8,14, por exemplo. Mas existe um terceiro nível, que é bem no alto. Esse é bem alto mesmo, teria que subir lá no último banco do coral. É o nível daqueles que conhecem a palavra de Deus, na sua totalidade, mas conhecem também Deus. Conhecem a mente de Deus. Conhecem não apenas o que Deus escreveu, mas conhecem o Deus que escreveu. Os escribas e fariseus não estavam no primeiro nível. Eles estavam no nível do meio. Eles conheciam tudo da palavra, mas eles não conheciam o Deus da palavra. A pergunta é: isso pode acontecer comigo? Pode acontecer com você? E com você, pode? Pode. Você pode conhecer tudo e não conhecer Deus. Você pode até estar envolvido com as coisas de Deus, mas não envolvido com Deus. Envolvido com a igreja de Deus. E às vezes até petulante demais. Mas não envolvido com Deus. Trabalhar na obra de Deus, mas não para o Deus da obra e não com o Deus da obra de Deus. Escribas e fariseus. Agora, eu sou apaixonado por Jesus, por isso que eu quero passar 50 dias e 50 noites com vocês, tratando sobre Ele. Ele sempre tem uma saída com dignidade, com propriedade, com sabedoria, com inteligência. Às vezes a gente precisa aprender dele. Tem que dar tempo. Ele se inclinou, começou a escrever com o dedo na poeira das pedras ali, do templo, e ali não é muito difícil ter poeira, porque é quase que um deserto, é fácil demais. Nós vimos isso outro dia lá, não é, filho? Foi maravilhoso ter você comigo, viu? E depois você comigo, filho Juninho também. E eu vi o Vander por aí, o Vander está me tentando. Cadê o Vander? É 2013? Ele está tentando, ele quer fazer uma caravana para lá com o pastor Estina. Não sejam doidos de irem, tá? Mas vão. Jesus se inclinou e começou a escrever na poeira. O que ele escreveu, eu não posso falar para você. Mas aí os escribas e fariseus viram que Jesus não estava dando muita atenção e foram um pouquinho mais ofensivos. Eu vou traduzir numa linguagem estinética aqui para você entender, tá bom? E daí, mestre, o gato comeu a sua língua? Eles eram piores do que isso que eu estou falando, gente. Piores. Podem botar muito pior nisso aí. Vai responder ou não vai? Como eles insistiram,
Jesus sempre tem uma resposta. Às vezes a resposta demora um pouco, porque o tempo de Deus é diferente do meu e do seu, amém? Jesus falou, ela tem que morrer, porque a lei manda, e assim temos que cumprir a lei. Só que tem uma coisa, aquele que mata não pode ser igual ao que morre. Se o que morre é pecador, o que mata não pode ser pecador. E se você quiser matar alguém, se você não for pecador, pode atirar uma pedra. Então não pode, porque todos somos pecadores. A Bíblia diz que todos pecaram e todos pecamos, porque eu também estou no meio, e nós carecemos da glória de Deus. E Jesus foi assim, tão forte quanto eles. Já que vocês querem, toma. Quem não tiver um pecado, atire a primeira pedra. E gente, sabe quando o silêncio toma conta de um ambiente hostil? Foi o que aconteceu ali. Silêncio absoluto. Pá! O silêncio foi quebrado, sabe com o quê? Quando as pedras começaram a cair das mãos deles. E a Bíblia diz que eles começaram a se retirar e foram saindo um a um, começando pelos mais velhos, talvez mais pecadores, não sei, até os mais jovens. Finalmente ficaram só duas pessoas. Só duas pessoas. Jesus e a mulher. Eu vou ensinar uma coisa para você aqui. Você pode repetir lá no Vida e Saúde se quiser, tá? A salvação acontece quando no palco da vida só ficam duas pessoas. Deus e você. Deus e eu. A multidão pode estar aqui, mas se no palco da vida só estiverem essas duas pessoas, Deus e eu, Deus e você, a salvação acontece nesse momento. E no momento em que todos foram embora, só ficaram duas pessoas, Jesus e a mulher, a pecadora e o Salvador, o ser humano e o Criador. Ali estava alguém que poderia ter atirado a primeira pedra, porque conforme diz Hebreus 4,15, ele foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Mas Jesus não veio atirar pedras, louvado seja Deus. Jesus veio para estender a mão e resgatar a humanidade para Deus. Jesus veio buscar você para Deus. Jesus veio buscar a mim para Deus. Ele veio nos conduzir de volta ao reino do eterno Pai. Louvado seja o Senhor. E a pergunta de Jesus abre o compasso para a mulher mudar o seu estado. Eu falei agora há pouco que ela estava com os lábios trêmulos, os olhos faiscantes e o coração disparado. E Jesus olha para a mulher e diz assim: mulher, onde estão os teus acusadores? Bondosamente, não como a expressão, a tonalidade que ele usou para os escribas e fariseus. E ela diz assim: não estão mais aqui. Eles foram embora. Eles foram. Eles não te condenaram? Não. E o que Jesus falou? Eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Aqueles escribas e fariseus jamais poderiam imaginar que nas entrelinhas de Deus estava escrito o seguinte: a maior bênção da vida daquela mulher pecadora foi o fato de os escribas e fariseus a levarem aos pés de Jesus. Isso estava escrito nas entrelinhas de Deus. Douglas, o que aquela mulher pensava quando foi à presença de Jesus? Eles vão me apedrejar. Ela também não sabia o que é que estava escrito nas entrelinhas de Deus. Ela não sabia que aquele momento seria o maior e mais importante momento de toda a sua vida. E às vezes uma coisa que é uma tremenda aflição para a gente, Deus pode transformar na melhor coisa da nossa vida. Basta compreendermos não apenas a Bíblia, mas o Deus da Bíblia. Estude a Bíblia, mas estude a Bíblia com amor ao Deus que mandou escrever a Bíblia. Você vai ver que é diferente. Os meus professores me ensinaram
que todo sermão poderoso deve ter uma ilustração igualmente poderosa. E eu sou um indivíduo que mede resultados. Sabe como é que eu penso sobre a vida, sobre o trabalho? Eu penso como se fosse uma corrida de Fórmula 1. Você tem que largar bem. E depois que você larga bem, você apenas administra a corrida. É muito melhor andar na frente, ou à frente. E eu quero começar bem com vocês aqui. Mas eu quero prosseguir bem. E sabe quando será o meu término bem? Se Deus permitir, quando Jesus aparecer e disser para mim assim: Neumoel, você foi um servo fiel. Eu quero agradar vocês, mas eu não vou agradar todos vocês. É impossível. Felizmente, o pastor é o único trabalhador que agrada 100%, né? Ele agrada uma quantidade quando chega e uma outra quantidade quando vai embora. Os que eu estou agradando quando eu chego, ótimo. Os que eu não estou agradando, é melhor você se agradar, porque eu estou orando para Jesus voltar nos dias do meu pastorado aqui. Amém, povo de Deus? Qual é a ilustração que eu quero dar para você entender, para clarear essa ideia das entrelinhas de Deus? Eu poderia dar uma da minha vida pessoal, do meu ministério, tem tantas, mas não. Hoje eu quero dar uma ilustração da Bíblia, da palavra de Deus. E ela está no Deuteronômio 34. É o momento quando Deus falou para Moisés: sobe aqui no monte, os seus dias terminaram. Sobe aqui para descansar aqui em cima do monte. Moisés obedeceu e subiu. E eu vou colocar para você aqui o que Moisés subiu pensando. Subiu pensando, tinha tempo para pensar, porque o monte é muito alto. De lá dava para ver praticamente toda a terra prometida. Ele pensava assim: bom, Deus falou que não vai me deixar entrar na terra porque eu cometi um pecado. Eu vou chegar lá em cima e eu vou falar para Deus assim: o Senhor me perdoa? Aí Ele me deixa entrar na terra. O Senhor não me perdoa? Acabou, perdi tudo. Celinha, a vida não teve graça. Moisés não sabia das entrelinhas de Deus. Não sabia. Ele subiu. Quando chegou lá em cima, dá uma olhada no Moisés. Ele deve ter colocado a mão assim, se abaixado diante de Deus. E deve ter dito assim: Senhor, sabe aquele dia lá que eu bati na rocha pela segunda vez? Que o Senhor mandou bater uma vez, na segunda o Senhor mandou eu falar com a rocha. Sabe aquele dia lá? Sei. Pois é, eu não estava num bom dia aquele lá. Eu tinha tido umas dificuldades. É mais ou menos assim ou não é? Parecido? Dá para o Senhor me perdoar? Aí o Senhor falou para ele assim: filho, esse pecado aí eu já perdoei desde a primeira vez que você me pediu perdão. Aí Moisés se animou e falou assim: então eu posso entrar na terra? Aí o Senhor falou assim: não pode, filho. Porque quando Deus vai falar não, Ele fala com essa bondade aqui: não pode, filho. Não pode, filha. Deus não fala não. Não. Deus fala com amor, com bondade, com carinho. Mas Senhor, o Senhor não disse que perdoou? Aí Deus explicou, porque Deus precisa explicar para nós as coisas. Aí Deus falou assim, pastor Enéas: perdoar o pecado é uma coisa, retirar as consequências é outra coisa. E eu não posso passar por cima, filho, de uma lei que também é minha, que daqui a alguns séculos um outro servo meu como você vai escrever. E uns séculos depois, Paulo escreveu o que está em Gálatas 6:7: Deus não se deixa escarnecer, de Deus não se zomba, aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Aí, sabe o que Deus faz conosco quando nós nos sentimos mal por causa de alguma coisa? Ele muda a conversa. Deus é mestre em nos fazer sentir bem
quando estamos sentindo mal. Deus estava sentado em algum lugar, assim. Aí Deus falou: senta aqui, filho. Moisés sentou. Deus mudou a conversa da seguinte maneira: como é que foi a subida do monte aí? Você cansou? 120 anos. Não é fácil. Cansei, Senhor. E eu queria que você encostasse a cabeça aqui no meu colo para você descansar. E Moisés encostou a cabeça no colo de Deus. Que lugar para descansar. Enquanto Moisés estava reclinado no colo de Deus, Deus começou a passar as mãos no cabelo de Moisés. A gente chama de fazer cafuné, não é? O que acontece conosco quando estamos muito cansados e uma pessoa muito amada começa a fazer cafuné na gente? Foi o que aconteceu. Ele dormiu. Vou falar para vocês uma coisa. Moisés não morreu. Moisés dormiu no colo de Deus. A Bíblia diz que aqueles que estão em Jesus, está em João capítulo 11, eles não morrem, eles dormem. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, nunca morrerá eternamente. Moisés não morreu. E quando nós lemos Judas 9, Mateus 17, nós descobrimos que o Senhor veio, chamou Moisés. Depois ele apareceu juntamente com Elias para confortar e animar o Senhor Jesus. Moisés subiu o monte com uma coisa na cabeça, ou duas. Deus tinha escrito nas suas entrelinhas: Moisés, você vai descansar nos meus braços, eu não vou deixar você entrar na terra prometida para você não sofrer, mas eu vou levar você para a eternidade. Eu vou revestir o seu corpo de incorruptibilidade, e eu vou revestir o seu corpo de imortalidade, e Deus tem escrito entre linhas a respeito de você. E eu quero que você se aproxime de Deus para Ele falar o que é que está escrito a respeito de você. Deixa eu perguntar. Está claro o sermão até aqui? Posso terminar? Então eu vou terminar dizendo o seguinte: está claro? Diga amém. Amém. Ok. Queria que você voltasse comigo, o professor Flávio, que dirigiu a CASP na minha formatura, cantando um trecho de Isaías. Lembra disso? Obrigado. Queria voltar com você lá no Éden. Um dia Deus falou para Adão assim, foi para Adão que ele falou, viu? Não foi para Adão e Eva, foi para Adão. Pode olhar lá no texto bíblico, está tudo no singular. No dia que você comer, você vai morrer. Quando Deus falou assim, não coma desse fruto aqui, porque se comer, morre. Deus não estava mentindo, era tudo verdade. Mas nas entrelinhas de Deus, sabe o que é que estava escrito? Isso aqui é de chorar, sabia? Nas entrelinhas de Deus estava escrito assim: não coma desse fruto aqui porque ele é pernicioso. Mas se um dia você comer e tiver que morrer, para que você não morra, eu venho aqui, eu me torno um ser humano como você, eu entrego a minha vida no lugar da sua vida para você não ter que morrer. Essas são as entrelinhas de Deus. Eu quero fazer uma oração com aqueles que gostariam que Deus revelasse as entrelinhas na sua vida. Se você tem alguma coisa que não está resolvida na sua vida, eu quero chamar você para vir aqui perto de mim. Agora. Vou pedir para Deus ajudar você, para Deus resolver para você, para Deus revelar para você. Nas entrelinhas de Deus, navegue nas entrelinhas de Deus. Deixe Deus conduzir. Pastor, não estou entendendo. Não faz mal. Confie em Deus. Há muitas coisas que a gente não entende mesmo. O Deus que eu conheço é um Deus de amor. O Deus que eu conheço é um Deus de poder.
E é desse Deus que eu quero falar para vocês todas as vezes aqui. Um Deus que escreve coisas lindas a meu respeito e a seu respeito. E sabe uma coisa que Deus já escreveu sobre você? Que um dia desses Ele vai ver você adentrando por uma das 12 portas da Nova Jerusalém. Eu quero estar lá, viu? Há algumas coisas que eu também não entendo, mas eu entendo o Deus das coisas. Há uns sofrimentos aí pelos quais eu não gostaria de ter passado ou passar, mas eu entendo o Deus que me sustenta no meio do sofrimento. E Deus tem entrelinhas para nós. Feche os seus olhos, querido Pai. Dá uma olhada aqui, ó. São centenas, milhares. São filhos e filhas. Algumas coisas a gente não consegue entender. Mas nós aceitamos a maneira que o Senhor nos conduz. Para esta igreja, uma igreja maravilhosa. Eu peço que o Senhor me abençoe grandemente ao conduzir essa igreja. Meu desejo é conduzi-la para o lar celestial. Aos meus amados companheiros de trabalho, pastores, obrigado pela alegria de trabalharmos juntos aqui. Abençoa-os com as suas famílias. Aos irmãos, aos líderes, aqueles que estão enfrentando uma nuvem escura, nuvem tão densa que não permite nem pensar, nem ver. Alguns estão sofrendo demais, meu Deus. Mostra o outro lado da cortina, por favor. Mostra o que o Senhor escreveu nas entrelinhas. Basta apenas confiarmos. Ensina-nos para que confiemos mesmo no momento difícil, Pai. Abençoa também os que nos acompanham pela internet, por favor, Senhor. Entregamos a nossa vida nas Tuas mãos. Louvamos o Teu nome. Um dia desses queremos ver Jesus. Naquele dia, Pai, que ninguém falte, mas que estejamos lá, com a nossa igreja, com a nossa família, com os nossos amigos, com os nossos irmãos. Em Jesus oramos, amém.